Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, neste domingo maravilhoso. Podemos estudar mais um pouco da palavra do nosso Deus, não é mesmo? Hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 17, que vai falar sobre a história muito conhecida por todos nós, que é a história de Davi e Golias. E mais uma vez eu quero afirmar a você que o nosso objetivo aqui é apenas o conhecimento da palavra e buscar lições para as nossas vidas, não entrando assim nos pormenores da escatologia, deixando isso para os mestres, né? A eles cabe esse objetivo. O capítulo ele se inicia com a descrição de uma guerra. Os filisteus novamente se reúnem às suas tropas para tentar derrotar os israelitas. Diz o verso 1 que eles se acamparam em Socó, na região de Judá, e Saul e seus homens se acamparam no vale de Elá. O verso 3, ele vai nos afirmar que os filisteus ficaram em um monte do lado do vale e os israelitas do outro lado do vale, no outro monte. E entre eles tinha aquele vale ali. Isso me faz recordar daquele filme de Mel Gibson, né, O Coração Valente, onde em dado momento há ali uma guerra em um cenário parecido com este. Um exército de um lado desafiando o outro que estava do outro lado. Entendo que isso acontecia muito naquela época, né, nos tempos mais antigos, pois as guerras eram travadas corpo a corpo. Hoje a gente vê que às vezes as guerras são travadas dentro de pequenas salas, né, onde botões são acionados. Mas no caso que estamos vendo aqui, certamente os inimigos ficavam ali aguardando o que o outro faria para tentar pegar um ponto fraco e atacar. Observe o verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. A primeira qualificação dele é de que era um guerreiro, certamente com bastante experiência nas batalhas, e cita também sua altura, citada no texto que lemos a medida em côvados e palmos. Mas que medidas são estas? Segundo informações históricas, a medida de um côvado variava de acordo com a civilização e o período histórico, podendo ir desde 45 centímetros até 52,9 centímetros. Essa é a medida que a gente pode calcular da medida do cotovelo até a ponta do dedo médio. O côvado real, no caso, tem outra medida, era um pouco mais longo, medindo o comprimento de um côvado comum mais a largura da palma da mão do faraó. Então o faraó estipulou este no reinado dele, o côvado real. Variava então, né, de acordo com a localidade, as civilizações, né? E a gente pode observar que seria mais ou menos essa medida, 45 a 52,9 centímetros. As versões bíblicas apresentam posições diferentes a respeito deste assunto. Não no tamanho, mas na forma de expressar. A Nova Versão Internacional e a versão Almeida Corrigida Fiel, elas afirmam que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. A Nova Versão Transformadora diz que Golias tinha 2,90 metros de altura. A nova versão de linguagem atual, a linguagem de hoje, ela diz que ele tinha quase 3 metros de altura. A forma de falar aqui, diversas linguagens, não altera, pois creio que os editores, né, tentaram mostrar uma forma mais entendível a respeito do assunto. E se multiplicarmos a quantidade dos côvados pela medida, alcançaremos uma medida aproximada de 3 metros, o que podemos afirmar que era um homem bem grande, né? Olha, eu não sei como eles chegaram a essa medida, pois a Escritura não nos afirma, né? Se foi com uma fita métrica, eles foram lá e mediram o gigante, né? Ou apenas pelo visual. Mas, como afirma os versos seguintes, o seu tamanho exprimia temor nos seus adversários. E eu tenho o pensamento de que o que a Bíblia não explica são apenas cogitações. E não vou ficar aqui tentando explicar o que não está explicado na Bíblia. O certo é que alguns estudiosos, eles pesquisaram, né, e chegaram a falar muito a respeito. E você pode também pesquisar aí na internet, que vai ter várias mensagens a respeito deste assunto.
Como não temos nenhuma comprovação, ficamos observando apenas algumas falas dos estudiosos. Achei interessante a colocação do teólogo e arqueólogo adventista Rodrigo Silva. Em um dos seus podcasts, ele diz que a altura do povo naquela época era em média 1,65 m de alturas. E quando observaram-se um homem bem maior, ficaram espantados. Na fala dele ainda, diz que na atualidade, devido à alimentação nutricional que temos, facilmente as pessoas atingem acima de 2 metros de altura. A exemplo dos jogadores de basquete, de vôlei que nós temos na atualidade. E eu apenas resumi a fala dele aí, que você pode pesquisar e vai entender melhor a fala dele, buscando realmente o texto lá. Mas não afirmo que os dizeres dele também são a verdade. Apenas uma colocação para ilustrar aqui a nossa fala. Em pesquisa na internet, eu constatei que, na atualidade, o homem mais alto do mundo é Sultan Kösen. É um fazendeiro turco, ele mede 2,51 m de alturas. Ele é detentor do recorde desde 2009, de acordo com o Guinness Book. Isso aí é só para conhecimento, né? Quero que entendam que não estou aqui desmerecendo nem desmentindo o que está na Bíblia. Pelo contrário, até que me prove o contrário, ela é a minha regra de fé e prática e confio nas palavras ali escritas, ok? E de que o que Deus quis revelar, ele está na sua palavra. O que sai daí, acima disso, do que está na palavra, são conjecturas ou heresias, né, como nós dissemos aí. E o que vai nos interessar aqui não é o tamanho do homem, mas sim a ação de Deus através de Davi, o que veremos posteriormente. Em relação a Golias ainda, nos versos seguintes, eles vão descrever, inclusive, que seu capacete era de bronze, que ele usava uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Entendo que eram medidas exageradas para um homem comum carregar. Imagine lutando com aquele apetrecho todo. Estavam ali, como dissemos, os dois exércitos, esperando a ação do outro. E o Golias vai à frente do exército e faz um desafio aos israelitas. Para que vocês saíram para formar linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vocês, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Não há necessidade de morrer mais gente. 2 homens vão lutar e um vai sair vencedor. Possivelmente, Golias estava confiando na sua estatura, na sua experiência em batalha. O que vemos é que a postura dele surtiu efeito, mas foi de acovardamento do povo, inclusive do rei Saul, como vemos aí no verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E no caso de Saul, foi pior ainda, pois, além de ser rei e que deveria tomar a iniciativa de responder àquela afronta, ele era o homem que se destacava entre os demais. Conforme já vimos anteriormente, lá no verso 23 do capítulo 10, na parte B, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Saul era o mais alto dentro do seu povo, que deveria tentar pelo menos igualar ali a altura de Golias, como deveria ser. Mas, como o restante do exército, ele também ficou aterrorizado com aquele desafio. Vemos aí o desafio lançado, que aos nossos olhos, aos olhos humanos, estava difícil de ser vencido. A confiança do rei, dos seus exércitos, nos seus próprios meios e forças, não dava respaldo para atender aquele desafio. Quantas vezes já deparamos com desafios à nossa frente e que nos pareciam assim intransponíveis? E como Saul e seu exército ficamos inertes, sem saber o que fazer. Quando não desviamos ou fugimos do problema,
Mas quando nós mais fugimos, ele ganha força para nos destruir. Com esta nossa confiança frente aos problemas, devemos pensar nisso. Como está? Mais à frente nós vamos observar que a solução está mais próxima do que imaginamos. E tudo depende da nossa atitude. Que Deus nos abençoe a observar os desafios e saber buscar os meios necessários para vencê-los. Tá bom? Vamos ficar por aqui hoje. Domingo que vem a gente continua. Até domingo que vem, então, que Deus assim nos permitir. Pega seu cafezinho aí, vamos deliciar com essa palavra e o cafezinho. Até domingo que vem.